professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, iniciando mais uma semana com nossos estudos de matemática. É importante relembrarmos que nós não podemos estudar sem o nosso material didático. Portanto, para os nossos estudos, a gente vai precisar de todo o seu material didático à sua disposição. Principalmente o seu livrinho didático, para que você possa acompanhar as resoluções das atividades que estão no livrinho de vocês. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º e 6º ano. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando de frações. Na semana anterior, nós iniciamos os nossos estudos com frações. Nessa semana, nós iremos revisar o que foi estudado na semana passada. Então, é muito importante que vocês entendam que vocês precisam ter noção do que foi trabalhado na semana passada. Porque essa semana é mais uma semana de revisão e de reforço para que você compreenda aquilo que você não aprendeu na aula anterior ou que reforce aquilo que já foi aprendido. E aí, vamos iniciar mais uma aula de matemática? E aí, vamos para a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. Então, continuamos estudando frações. Aí agora, nós vamos para a página 147. Na página 147 ele diz: observe a figura e responda à questão. Vamos analisar essa figura, é uma tabela, contém frações e nós vamos tentar analisar o que ele está dizendo ou mostrando em relação a frações com essa figura. Primeiro nós temos aqui acima um inteiro. Aqui nós temos 1/5 e 1/5. 1/5 e 1/5 e 1/5. Ou seja, nós estamos dizendo que esse inteiro foi dividido agora em 5 partes iguais. Cada uma dessas 5 partes representa a divisão desse inteiro em forma de fração. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes em que o inteiro foi dividido em quantidades iguais representa um inteiro. Presta atenção. 5 fraçõezinhas iguais de 1/5 somadas entre si representa exatamente um inteiro. Por quê? Primeiro porque o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, 5 partes. O numerador indica aquela parte que está sendo representada, 1 das 5. Então nós temos 1 das 5, 1 das 5, 1 das 5, 1 das 5 e 1 das 5. Todas juntas formam 5 das 5 partes em que o inteiro foi dividido. Depois, ele fez uma outra divisão. Ele está dizendo que a fração 1/5 pode ser dividida em 2 frações iguais e que cada uma delas é 1/10. Olha, 1/10, depois 2 frações ou 2 partes iguais de 1/10, elas juntas formam 1/5. 2 partes iguais de 1/10, elas duas formam 1/5. 2 partes iguais de 1/10 formam 1/5 e assim sucessivamente. Vamos analisar. Primeiro ele disse que tendo um inteiro, ele pode dividir esse inteiro em 5 partes iguais e que cada uma dessas 5 partes é 1/5. Depois ele disse que ele tendo 1/5, ele pode dividir em 2 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1/10. Chegamos à conclusão que um inteiro ele pode ser igual a 5 partes iguais de 1/5. E que 1/5 ele pode ser igual a 2 partes iguais de 1/10. Mas que um inteiro também pode ser igual a 10 partes iguais de 1/10. Uma das 10 partes em que o inteiro foi dividido. Aí agora ele quer saber o seguinte: qual é a fração equivalente a 1/5 equivalente, que representa a mesma quantidade de um inteiro, mas que tem um denominador igual a 10? Qual é a fração que é exatamente igual a 1/5, mas que o denominador é exatamente igual a 10? Aí nós vimos, essa fração é 2/10. 2 das 10 partes em que o inteiro foi dividido pode ser exatamente igual a uma das 5 partes em que o inteiro foi dividido. Isso nós vimos lá na tabela. Então, agora na questão 7, ele diz assim: Ivo e Noeli estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Olha, Ivo e Noeli
estão estudando e estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Então, nessa resolução de problemas, Ivo e Noeli, dialogando entre si, disseram o seguinte: Noeli, ela disse assim: consegui resolver 2 dos 8 problemas. Noeli conseguiu resolver 2 dos 8 problemas. Já Ivo, ele disse o seguinte: eu resolvi 1/4 dos problemas. Olha, um debate em unidades diferentes. Noeli disse em números naturais que resolveu 2 problemas. Já Ivo disse em fração que resolveu 1/4 dos problemas. Aí nós vamos ver, em relação a esse diálogo, o que ele quer saber. Ele está dizendo o seguinte: quantos problemas cada um resolveu? Justifique sua resposta. Bom, primeiro nós já sabemos, Noeli resolveu 2 problemas. Mas e Ivo, que respondeu 1/4 dos problemas? Primeiro vamos entender, a quantidade de problemas que ele resolveu é 8. Nós estamos falando que nós vamos calcular 1/4 de 8. Lembre, para você calcular uma quantidade que está sendo representada por uma fração relativa a um inteiro, basta pegar esse inteiro, dividir pelo denominador. E o resultado é justamente a quantidade que estamos procurando, uma vez que se o numerador for 1. Então, 8 dividido por 4 é 2. Estamos dizendo que se eu pegar 8 e dividir por 4, eu vou ter 4 partes iguais de 2 questões. Como Ivo respondeu uma das 4 partes, resolveu 2 questões. Estamos vendo que Ivo e Noeli responderam a mesma quantidade de questões. Ambos responderam 2 questões das 8 questões de matemática que eles precisam resolver. Só que Ivo representou a sua quantidade em fração e Noeli em números naturais. Na página 148, nós vamos para a questão 8. Responda às questões. Quais questões? Vamos ver quais questões nós precisamos resolver na página 148, questão 8. Primeiro, ele quer saber que fração é equivalente a 1/10 e tem denominador 20. Olha, que fração é equivalente a 1/10 e tem denominador 20. Então eu disse que essa fração é 2/20. Por quê? Porque eu peguei o numerador 1, multipliquei por 2, encontrei 2. Peguei o denominador 10, multipliquei por 2 e encontrei 20. Estou dizendo que 1/10 e 2/20 é exatamente, ou são exatamente iguais, representam a mesma parte de um inteiro. Depois ele quer saber que fração é equivalente a 3/4 e tem denominador 8. Mesma coisa, eu peguei o numerador 3, multipliquei por 2 e encontrei 6. Peguei o denominador 4, multipliquei por 2 e encontrei 8. 6/8 é equivalente a 3/4. Na letra C ele quer saber que fração é equivalente a 6/12 e tem denominador 2. Olha, agora o denominador que ele nos deu é menor do que o denominador que nós temos aqui representado. Se aqui nós temos 12 e nós vamos escrever uma fração equivalente a ela, mas com o denominador apenas 2, nós vamos fazer uma divisão. Se eu dividir o numerador 6 por 6, eu vou encontrar 1. Se eu dividir o denominador 12 por 6, eu vou encontrar 2. Logo, eu posso dizer que a fração 1/2 é equivalente à fração 12avos. Por outro lado, você pode analisar. 6 é exatamente igual a metade de 12. 1 é exatamente igual a metade de 2. Então, essas duas frações representam a mesma quantidade de um inteiro. Metade desse inteiro. Agora, na questão 9, escreva uma fração equivalente em cada caso. Ou seja, aqui nós vamos escrever uma fração equivalente a 6/16avos. Essa fração tanto pode ter números, numerador e denominador, maiores que essa daqui, quanto menores. Então, nós também precisamos escrever uma fração equivalente a 5/9. Precisamos também escrever uma fração equivalente a 15/30avos ou a 15/30. Então, pessoal, na letra A, eu coloquei 12/32avos. Por quê? Porque eu peguei 6, multipliquei por 2, achei 12. Peguei 16 e multipliquei por 2, achei 32. Na letra B, eu coloquei 10/18avos. Peguei o 5, multipliquei por 2, achei 10. Peguei o 9 e multipliquei por 2, achei 18. Na letra C, eu coloquei 30/60avos.
Eu peguei o 15, multipliquei por 2, achei 30. Peguei o 30, multipliquei por 2, achei 60. Mas também eu poderia fazer o contrário. Eu poderia dividir o 15 aqui por 5, encontraria 3. Poderia dividir o 30 por 5, encontraria 6. 3 sextos. Aqui não poderia ser menor, somente maior. E aqui poderia. Eu poderia dividir o 6 por 2, encontrar 3. E o 16 por 2, encontrar 8. 3 oitavos. Então, pessoal, frações equivalentes não são somente aquelas que apresentam-se com números maiores, mas com menores também. Basta a gente entender. Para escrever frações equivalentes, aquela que nós temos e queremos com números maiores, a gente multiplica pelo número que a gente quiser. Sendo que a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se for menores, a gente divide também numerador e denominador pelo mesmo número. Questão 11. Ivan, Juarez e Denilson estudam na mesma sala. 2 deles estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala, só que de forma diferente. Quem são os 2? Então, nós estamos dizendo que Ivan, Juarez e Denilson estudam na mesma sala. E aí eles estão falando, debatendo entre si, representando a quantidade de meninas que estudam na mesma sala, mas de forma diferente. Sendo que 2 deles estão representando a mesma quantidade, mas em forma diferente. Vamos ver? Então, primeiro nós temos aqui o Ivan. Depois nós temos aqui o Juarez. Depois nós temos aqui o Denilson. Aí o Ivan falou o seguinte. Ele disse que de cada 6 alunos, 4 são meninas. De cada 6 alunos, 4 são meninas. Já o Juarez, ele disse, de cada 5 alunos, 3 são meninas. Já o Denilson, ele falou, de cada 10 alunos, 6 são meninas. Ou seja, eles estão representando a forma de meninas de formas diferentes. Cada um deles com uma representação diferente. Sendo que 2 deles estão representando a mesma quantidade, mas de forma diferente. E aí, quais deles estão representando essas meninas, mas de forma diferente? Vamos analisar? Então, analisando, nós vimos. Juarez, ele disse que a cada 5 alunos, 3 são meninas. Já Denilson, ele disse que a cada 10 alunos, 6 são meninas. Portanto, nós estamos dizendo que Juarez e Denilson, eles falaram a mesma quantidade. Porque 5 terços e 10 sextos são frações equivalentes. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, eu encontro 5. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, eu encontro 3. Portanto, eu estou dizendo que Juarez e Denilson representaram a quantidade de meninas que tem na sala, com frações ou com formas diferentes. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, mais uma revisão de fração. Eu espero que vocês tenham relembrado, que vocês tenham aprendido o que não aprendeu nas aulas anteriores. A gente vai bater muito nessa tecla de frações, é uma habilidade muito importante que a gente precisa entender para depois a gente estudar as operações com frações. Um forte abraço e até o próximo encontro.